Quantas vezes a gente usa esse termo, ai que calor, né? Para dizer que a temperatura está elevada num determinado ambiente. E vou dedicar esse primeiro vídeo, de uma sequência de vídeos que a gente vai fazer, para conversar sobre essa troca de energia, tá? Chamada de calor. Então, vamos começar o nosso bate-papo com a primeira coisa. O que é calor, né? O que é calor? Amigos, calor é o nome que a gente dá para a energia em trânsito entre dois corpos que têm diferentes temperaturas. Essa energia trocada, ela tem um intuito, fazer com que esses corpos atinjam o equilíbrio. Você já notou que toda vez a busca por equilíbrios faz com que a gente tenha algum tipo de troca? Por exemplo, quando você pega um fluido sempre quer se deslocar do ponto de maior para menor pressão para que a gente busque o quê? Um equilíbrio de pressões, beleza? Então, calor é o nome que a gente dá para a energia térmica em trânsito, ok? Amigos, o que o calor trocado pode provocar? É importante a gente conversar fácil. A prova do Enem já trouxe isso mais de uma vez. Vestibulares chamados de tradicionais, vestibulares mais antigos e que continuam, né, cobrando, os que ainda resistem a essa mudança, eles continuam tentando provocar no aluno essa pequena dificuldadezinha de tentar associar a palavra calor a uma energia armazenada. E calor não se armazena. O que a gente armazena é energia térmica, ok? Os corpos são formados de moléculas, essas moléculas têm um certo grau de agitação. E quanto maior essa temperatura, maior esse grau de agitação. Quando postos no mesmo ambiente, qual é a busca deles? Buscar um equilíbrio. Então, o que que provoca essa troca de calor? Diferenças de temperatura. Vão tentar induzi-los a pensar em tamanho, em cores, em várias outras coisas, mas a grande e única motivação para haver troca de calor, diferença de temperatura. Bom, o que é que o calor trocado pode provocar? O calor trocado, ele pode provocar duas coisas. Ele pode provocar uma mudança de temperatura, show? Ou uma mudança de estado físico. Uma mudança de estado físico. E associados a essas duas brincadeiras, a gente tem uma grandezazinha que a gente chama de calor específico, onde esse calor específico pode ser o nosso queridíssimo calor específico sensível. Ele associa a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa modifique sua temperatura em uma unidade de temperatura. Combinado? E nós temos o calor específico latente, que é associado à quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa de um determinado corpo, de uma determinada substância, mude de estado físico. Guarda essas duas informaçõezinhas para mais na frente. E coloca aqui em destaque essa conjunçãozinha, ou mudança de temperatura ou mudança de estado. Jamais as duas coisas acontecerão simultaneamente. Quando um corpo estiver mudando de temperatura, não está mudando de estado. E vice-versa. Combinado? Amigos, como é que a gente poderia fazer? Como fazer o cálculo do fluxo de calor? Pense numa grandeza para ter nome diferente. Tem livro que chama isso de potência térmica, tem livro que chama isso de fluxo de calor. Nós estamos falando da mesma grandeza, tá? O fluxo de calor é a quantidade de calor que flui num certo tempo.
Tenta lembrar um pouquinho de outra grandeza que a gente já estudou, que também é um fluxo. Corrente elétrica, quantidade de carga que passa num certo tempo. Vazão, quando a gente está trabalhando com fluidos. Quantidade daquele líquido, volume de líquido que passa num certo tempo. É importante a gente expandir esses conhecimentos da gente para outras áreas, para não ficar só preso a uma fórmula. Então, quando a gente está falando de um fluxo de calor, por exemplo, calorias por segundo, joules por segundo, joules por minuto, caloria por hora, isso não interessa. Apenas para você lembrar que é uma quantidade de energia que flui num certo tempo. Lembra que em eletricidade você diz que energia consumida pelo aparelho é a potência vezes o tempo? Entende por que é que chamam de potência térmica da fonte? Porque o fluxo vezes o tempo seria essa potência vezes o tempo. Quantidade de calor é energia. A física é lotada dessas equações que têm uma roupagem diferente para o mesmo significado. Mas, meus amigos, um cara chamado Fourier, ele detalhou um pouquinho mais esse cálculo do fluxo. Esse cara chamado Fourier, ele imaginou o seguinte: se nós temos que ter fluxo de calor por uma seção, essa seção vai ter que ter uma determinada área, ok? Essa seção vai ter que ter uma determinada espessura. E um lado e o outro vão precisar ter uma diferença de temperatura, senão não há o fluxo de calor. E olha o que é que o Fourier falou. Olha como é um negócio que não precisaria nem você se prender muito a cálculo, nem... Veja a lógica da equação. Olha, o fluxo de calor é tão mais intenso quanto maior for a área. Imagine pessoas querendo passar por um portão. Quanto mais largo esse portão, mais pessoas vão conseguir passar. Faz sentido? A grande importância desse nosso bate-papo aqui no canal sempre é desmistificar essas equações. A gente falar de uma forma mais tranquila. Nos vídeos a seguir, você vai ver exemplos matemáticos. Eu vou colocar alguns cálculos, mas por enquanto, vamos entender o que está sendo feito. Quanto maior a área dessa seção, maior o fluxo de calor. Quanto maior o módulo da variação de temperatura, módulo por quê? Para você lembrar sempre que você vai ter que pegar a maior menos a menor. Mas se você quiser pegar a menor menos a maior, não tem problema, bota módulo, tá? Não existe fluxo negativo. E a gente tem que, quanto mais espessa for essa seção, menor vai ser o fluxo, porque o fluxo é inversamente proporcional a essa espessura. E amigos, se nós temos uma proporção, nós precisamos de uma constante de proporcionalidade. Beleza? Então, vamos fazer um pequeno repasse desse nosso primeiro vídeo. O que é calor? Calor é a energia em trânsito de um corpo de maior para um corpo de menor temperatura. Esse é o sentido espontâneo do fluxo de calor. O que é que o calor trocado pode provocar? Ou mudança de temperatura ou mudança de estado físico. Olha só, quantidade de calor necessário para que uma unidade de massa varie em uma unidade de temperatura. Por isso que a gente chama de específico. Aqui também é um calor específico, afinal de contas, é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa mude de estado físico. Beleza pura? E aí, para não ficar muito longo, o que é que a gente vai fazer? Vai dar uma pausazinha nesse vídeo, você vai aproveitar e vai beber uma águazinha, porque semana após semana a gente vai publicar um videozinho novo dessa sequência de vídeos de termologia e tirando esse peso dessas equações, beleza? Turma, não esquece da origem das coisas, elas têm um sentido. Ah, mas eu já ouvi que só se chama isso aqui de calor específico e isso aqui de calor latente. Isso aí é o nome mais popular, porque a gente poderia dizer calor específico sensível, esse é o nome completo, calor específico latente. Tranquilo?
Então, nós vamos dar uma pausa. Você nunca vai esquecer de sinalizar aí, acionar o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo no canal chegar até você e nos ajudar a fazer, a humanizar mais esse estudo, né? O ensino, o estudo da física. E você ajuda muito a gente quando você passa os links dos nossos canais, tanto de física, à luz da física, como de matemática, matemática com sabor. Esse é um grande sonho, eu acho que de todo educador, a gente passar para vocês uma linguagem bem tranquila, bem simples e compreensiva. Até o próximo vídeo.